Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre filiação. Fique comigo até o final do vídeo e eu volto já após a vinheta. Olá, bem-vindo de volta. Vamos falar um pouco hoje sobre filiação, a nossa condição diante de Deus. E o tema desse vídeo de hoje é: eu não sou servo de Deus. Eu, categoricamente, não sou servo de Deus. E eu vou provar para vocês porque a gente não pode ser considerado como um servo de Deus. Tudo bem? Então vamos à palavra de Deus. João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Gálatas 4, de 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. E por fim, Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu fiz questão de ler bastante textos, pessoal, para frisar a nossa condição de filho, de filha do nosso Deus. Nós não somos mais servos de Deus. Nós somos servos, sim, de obedecer aos mandamentos do nosso Deus. Nós somos servos das Escrituras, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Desses ensinamentos, dessa conduta que nós devemos seguir, sim, nós somos servos. Agora, a nossa condição diante do nosso Deus é a de filho. Nós não somos mais servos e nós não somos mais escravos, como nós éramos antigamente na lei mosaica. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio na condição de servo de Deus. Claro, na condição de filho de Deus, mas ele cumpriu toda a lei mosaica por nós, se tornando um servo, um escravo da lei por nós. Porque somente ele conseguiu cumprir toda a lei. Somente ele conseguiu que cessasse todo o sacrifício dos animais que existia antigamente. Os milhões e bilhões de animais que foram sacrificados ao nosso Deus para a expulsão dos pecados dos povos antigos, do povo de Israel, Jesus, ele levou sobre si todos esses nossos pecados. E a partir de sua morte e a sua ressurreição, todos aqueles que aceitam a ele como seu único e suficiente Salvador, eles se tornam filhos de Deus. Eles são adotados pelo nosso Deus. Deus nos tem como filhos. E qual o tratamento seu diante de um filho, de uma filha e diante de um funcionário seu? Não vamos falar escravos nem servos, porque isso não existe mais. Mas o seu tratamento com o filho é totalmente diferente de um tratamento que você tem com o seu funcionário. Por quê? Porque o seu funcionário, ele é pago para te atender. E o seu filho não. O seu filho, ele tem o seu sangue correndo nas suas veias. E mesmo que não tenha o seu sangue e foi adotado, ele foi adotado como seu filho, gerando os mesmos deveres e os mesmos direitos que uma pessoa, de fato, quando é filho e filho. Portanto, nós somos adotados por Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos as primícias do nosso Deus. Nós somos aquelas pessoas que Deus cuida
como se fosse a menina dos seus olhos, porque nós somos os seus filhos. E diz a palavra dele que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. E como nós lemos nessas passagens, a partir desse momento, Deus nos torna filhos e filhas dele. Isso é maravilhoso. Mas não é porque nós somos filhos e filhas de Deus que nós vamos deixar de cumprir os mandamentos que o próprio Deus nos ensina através do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos, nós devemos fazer, sim, como servos dessa conduta, dessa natureza divina, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, que nos comprou mediante o sangue tão precioso de Jesus. E se nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, e a partir do momento que nós amamos a Deus, nós não devemos fazer nada que macule a sua bondade por nós, nada que entristeça ao nosso Deus. Porque se nós amamos alguém, nós tentamos fazer de tudo para que essa pessoa seja feliz. Quanto mais a Deus, nós temos sim que ter essa posição de filhos e filhas de Deus, não mais servos, não mais escravos de Deus. Nós não devemos olhar o nosso Deus como um Deus vingativo, como um Deus que vai nos castigar, mas sim como um pai amoroso, mas que castiga sim o seu filho para o nosso próprio bem. Um pai justo, um pai que faz justiça. Portanto, se nós desobedecermos a sua lei, a sua ordem, nós colheremos o que nós plantamos, porque Deus é justo. Não é porque Ele é nosso Pai que Ele vai ser injusto com o modo de ser da sua palavra, da sua atitude. Nós somos filhos e filhas de Deus, e como tal, nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Nós devemos deixar todo o ego, nós devemos deixar toda a idolatria desse mundo, idolatria ao dinheiro, idolatria ao nosso bem-estar, idolatria ao nosso eu, primordialmente falando, do que a Deus. Nós devemos servi-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos honrá-lo acima de todas as coisas. E como é que nós, como filhos e filhas de Deus, vamos cumprir essa determinação? Crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele veio ao mundo para nos salvar, crendo que Ele se entregou espontaneamente à morte e à morte de cruz por nós, e que Ele foi ressuscitado pelo próprio Deus ao terceiro dia, e hoje Ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, como nosso único intercessor. Portanto, se você ainda não se entregou a Cristo, faça isso agora, não deixe para depois. Mova-se diante da cruz de Cristo, entregue a sua vida a Ele e tenha uma herança como filho e como filha celestial, a melhor herança de todas, muito melhor do que ouro, muito melhor do que prata, muito melhor do que joias preciosas. Você vai viver na onde o próprio Deus vive, você vai herdar a vida eterna. Essa é a palavra que eu tinha para todos nós hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.